E aí, turminha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu estou bem, graças a Deus. Para quem não me conhece, eu sou o Jonathan, professor de matemática, e hoje eu vou estar dando continuidade à última aula que eu gravei de lógica. Para quem não assistiu o último vídeo de lógica, eu dou uma introdução de lógica e conto um pouco da história. E no final, eu acabo dando uma breve passagem em argumento e proposição, que eu vou estar dando continuidade nesse vídeo. Então, temos o que é um argumento. A gente vive argumentando, mas será que a gente sabe o que realmente é um argumento? A gente tem que... O argumento é uma série conectada de proposições que tem a intenção de dar razão para outra proposição. Então, a gente tem que... Isso é o argumento. Aí, agora vamos para o que seria uma proposição. É todo conjunto de palavra ou símbolo que exprime um pensamento de sentido completo. Então, para isso, a proposição ela tem que ter sentido de verdadeiro ou falso. Se ela não tiver sentido de verdadeiro ou falso, ela não é uma proposição. Ela sempre precisa ter sentido de verdadeiro ou falso. E sempre vai ser dividido em fatos ou juízos. O que seria fatos? Circunstâncias, situações acabadas ou que estão prestes a acontecer e tirar conclusões. Isso são fatos que a gente pode caracterizar como fatos. A gente tem juízos, que é a adição de julgar, faculdade intelectual de julgar, entender, avaliar e comparar. Continuando, então a lógica ela não vem avaliar o seu tipo, vamos dizer assim, o seu tipo de raciocínio. Ela vem, como que eu posso dizer? Ela vem analisar se você tem capacidade de argumentar e chegar a conclusões de acordo com as informações que você tem. Então você tira uma conclusão, ela vai estar adequada e justificada em vista das informações disponíveis que você tem. Se as informações são corretas, verdadeiras ou falsas, como eu disse anteriormente, a lógica não quer saber disso. Ela quer saber se você consegue chegar numa conclusão de acordo com as informações que você tem. Então, você vai chegar numa conclusão. Se essa conclusão é verdadeira ou falsa, não importa. Você pode ter duas informações falsas e chegar numa conclusão verdadeira pelas informações falsas que você tem. Certo? Então, temos premissas e conclusões. A conclusão de um argumento é a proposição encontrada no final da análise das premissas, que são as preposições iniciais. Então, a gente tem as preposições e uma conclusão. E a gente chama essas proposições, não, se eu falei preposições, me desculpe, é proposições que são chamadas de premissas. Então, a gente vai ter sempre uma premissa, tipo, premissa 1. Todo urso polar é branco. Essa aqui é clássica. Aí eu tenho a premissa número 2. Ted é um urso polar. O que eu posso chegar à conclusão? Que o Ted, ele é branco. Já que que eu estou partindo do pressuposto que todo urso polar é branco. Se eu tenho um urso polar que se chama Ted, então eu posso chegar à conclusão que o Ted, ele é branco. Então vamos para o nosso segundo exemplo. Todo matemático é inteligente. Será que é verdadeiro? Será que é falso? Não sei afirmar. Provavelmente sim. Então a gente tem a segunda premissa que é Zezinho é matemático. Logo, eu posso chegar à conclusão que Zezinho é inteligente. A gente vive fazendo isso de forma cotidiana. Corriqueiramente a gente faz esse tipo de análise, muitas vezes sem perceber.
Vamos usar um exemplo. Você tá lá no seu WhatsApp conversando, aí a pessoa tá online e não te responde. Qual que é a conclusão que você chega? Se ela tá online e não te responde, logo ela não quer falar com você ou está ocupada. A gente vive fazendo esse tipo de análise. Então, a lógica ela está presente na nossa vida todo santo dia. A gente vive fazendo análise lógica das coisas, afazeres e julgamentos. Quando a gente está julgando alguém, a gente está fazendo uma teoria lógica em cima disso. Então vamos usar um exemplo dessa conclusão aí que eu disse que você pode ter duas informações falsas e chegar numa conclusão verdadeira. Então a gente tem verdade e validade. Quando estamos falando de lógica de argumentação, não importa muito se as proposições são verdadeiras ou não. É o que eu disse antes. Então vamos considerar a seguir. A gente tem a premissa 1, toda planta tem asa, certo? Parte desse princípio, que toda planta tem asa. A gente sabe que planta não tem asa, pelo menos não que eu saiba. Então a gente tem a premissa 2, a laranjeira é uma planta. Conclusão, a laranjeira tem asas. Então esse é um argumento válido, que ele é de verdadeiro ou falso, mesmo que as proposições que integram essa minha conclusão sejam falsas. Então, isso que acontece. A lógica ela não está muito preocupada se as informações elas são verdadeiras ou não. Ela está mais preocupada com a sua conclusão de acordo com as informações que você tem ou recebeu. Certo? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Então a gente tem tipos de argumento. Então vamos para os tipos de argumento. Primeiro, argumento conjuntivo. Os argumentos conjuntivos são aqueles que ocorrem a conjunção e em alguma das premissas. Então a gente tem a conjunção e em alguma das premissas. Então vamos lá, tem a premissa 1. Todo padre é homem e possui nível superior. Eu tenho a premissa 2. José é padre. José é homem e possui nível superior. Essa é a minha conclusão. Já que todo padre é homem, então José é homem e possui ensino nível superior. Beleza? Então, grava aí a ideia de intersecção, ou seja, os elementos fazem parte de mais de um conjunto. Nesse caso, o padre faz parte do conjunto dos homens e do conjunto do nível superior. Vamos para o próximo exemplo. Então vamos para o nosso próximo exemplo, que é o argumento disjuntivo. Os argumentos disjuntivos são aqueles onde pelo menos uma das premissas possui uma disjunção, que é o ou. Então vamos ao exemplo. Todo padre é homem ou tem nível superior. Padre José é um homem. Então, Padre José não tem nível superior. Essa disjunção ela traz ideia de exclusividade. Então, esse ou ele está excluindo uma das possibilidades de um elemento em relação às duas conjunções. No nosso exemplo aqui, que quem é padre não pode ser ao mesmo tempo homem e ter nível superior. Se for um dos dois, o outro não é possível. Então, ele só pode ser homem e padre ou ter um nível superior. Esse outro traz essa... Ele é bem chatinho, ele traz essa ideia de exclusividade. Então, você tem que meio que analisar
as premissas para saber se esse ou traz essa ideia. Vamos para o nosso próximo exemplo. Então a gente tem o nosso próximo exemplo, que é o argumento condicional. Esse é um tipo de argumento bastante comum para ser analisado em provas de concurso, característica pela utilização da forma se então. Então vamos para o nosso exemplo. Provavelmente eu aqui pegando de um site esse exemplo. O cara é palmeirense, ele colocou assim: se o Palmeiras é campeão, irei comemorar. É a segunda premissa. Palmeiras é campeão. Conclusão, irei comemorar. Obviamente que não é o Mundial, né? Então, esse tipo de argumento ele é bem autoexplicativo. A premissa se impõe uma condição para que a outra ocorra. Então, eu vou ter uma condição. Se essa condição for realizada, aí eu terei a ação. Porque aqui tá: se o Palmeiras é campeão, irei comemorar. Então, aqui a minha segunda premissa é: Palmeiras é campeão. Então, esse então vai implicar nesse irei comemorar, que é a ação. Esse aqui é um dos mais, vamos dizer, um pouco mais simples de se entender esse tipo de argumento condicional que é baseado em se e então. Então vamos para o nosso próximo exemplo. Então vamos para o nosso próximo exemplo, que é o argumento bicondicional. Nesse caso, a expressão caracteriza o argumento é se e somente se. Então vamos para o nosso exemplo. O padre reza a missa se e somente se for domingo. Então a minha segunda premissa é: o padre reza a missa. Qual que é a minha conclusão? Que é domingo. Eu não posso chegar a mais nenhuma conclusão. Se o padre rezou, porque é domingo, porque ele só reza a missa se e somente se for domingo. Bem tranquilo esse argumento bicondicional, não é? Então vamos para o nosso próximo exemplo. Então vamos para o nosso outro exemplo de argumento. A gente tem o argumento dedutivo. A conclusão ela vai estar implícita nas premissas. Então vamos para o nosso exemplo. Todo padre é homem. José é padre, então eu concluo que José é homem. Então, eu estou fazendo uma dedução através das minhas premissas, certo? Chega a ser bem tranquilo. Esse argumento dedutivo a gente acaba fazendo corriqueiramente. Então, vamos para o nosso próximo exemplo. Então, vamos para o nosso último argumento, que é o argumento indutivo. Então, a partir de várias observações ou vários casos particulares, a gente chega numa conclusão. Então, um exemplo meio que clássico, isso que você vai sempre achar esse exemplo é: todos os metais são bons condutores elétricos. Então, tem o cobre. Qual que é a minha conclusão? Que o cobre ele é um metal. Então, logo eu chego na conclusão que o cobre ele é um bom condutor elétrico, ou qualquer outro metal, alumínio. Apesar que ele não é, mas já que a minha premissa parte do pressuposto que todos os metais são bons condutores elétricos, então eu chego nessa conclusão. Se eu falar o alumínio ele é um metal, então eu chego na conclusão que o alumínio ele é um bom condutor elétrico. Ele é um condutor mais ou menos, mas ele conduz eletricidade, assim como vários outros metais, uns mais, outros menos. Então eu vou estar encerrando o vídeo por aqui, para não ficar muito extenso, que provavelmente ele já ficou. E no próximo vídeo eu vou trazer exemplos práticos, vários exemplos de argumentos e provavelmente de perguntas de concursos públicos, e vou resolvê-los.
Então é isso, galerinha. Meu, muito obrigado por você que assistiu até agora. Você é uma pessoa maravilhosa. Se puder curtir, compartilhar e comentar, me ajuda muito. E fica um agradecimento especial pro meu amorzinho que tá me ajudando nessa parte de argumentação, que é muito mais português de matemática, mas a gente tá aí para isso. Quem acha que professor de matemática não tem que saber português, aí, ó, tá aí provando o contrário, tem que saber muito de português, porque senão complica mais ainda a matemática, principalmente para quem tem dificuldade. Se o português não é claro, a matemática acaba ficando pior do que já é. Apesar de eu não achar isso, tá? Ela é linda e maravilhosa. Então é isso. Fiquem com Deus. Se cuidem e até a próxima. Valeu!